Saúde na terra e no prato. Veja como a produção orgânica se destaca no sul catarinense. No município de Sara, os produtos saudáveis da agricultura familiar conquistam o paladar das crianças na rede municipal de ensino. Diversidade alimentar. EPAGRE incentiva consumo e produção comercial de plantas alimentícias não convencionais. Conheça algumas e veja como elas são altamente nutritivas. E ainda, uvas viníferas. Estudo pioneiro no Brasil oferece aos agricultores variedades produtivas e resistentes a doenças. Tem também Dica EPAGRE. Pesquisador ensina como identificar os sintomas de uma doença bastante temida entre os produtores de maçã, o cancro europeu. Olá a todos! Começando agora mais um SC Agricultura, o programa de TV da EPAGRE. Sejam todos muito bem-vindos. A edição de hoje inicia com uma dica EPAGRE especialmente direcionada aos produtores de maçã. O cancro europeu é uma doença que assusta quem cultiva essa fruta. Doença que pode até dizimar os pomares e inviabilizar a produção no estado. Os técnicos da EPAGRE recomendam que os agricultores procurem seus pomares os sintomas, pelo menos 4 vezes ao ano. Nas orientações de hoje, você aprende a identificar os sintomas do cancro europeu. Olá, meu nome é Felipe, eu sou fitopatologista aqui da Estação Experimental de São Joaquim e a dica EPAGRE de hoje é como diferenciar os sintomas de cancro europeu da macieira em relação aos sintomas de cancro de papel. O cancro europeu da macieira é uma doença causada pelo fungo Neonectra dittissimo. Essa doença ela pode vir a inviabilizar a produção de macieiras na região de São Joaquim se os produtores não tomarem os devidos cuidados, pois com o passar dos anos o fungo vai se espalhando no pomar de forma agressiva e acaba infectando todas as plantas no pomar. Os sintomas do cancro europeu são caracterizados por esse estrangulamento que ocorre na planta e esses leves inchaços nas pontas dos dois sintomas. Então a gente pode visualizar o inchaço aqui nas pontas do sintoma. Se a gente observar o galho, ele vai numa grossura e aqui na ponta do sintoma ocorre um inchaço. Além disso, como pode ser visto aqui, a planta acaba sendo exposto o lenho e formando esse anelamento que consome todo o tecido. Além disso, a casca se desgruda facilmente. Outro ponto importante é que em alguns casos, nem sempre, mas em alguns casos pode ser visualizadas as estruturas fúngicas, como esses pontos vermelhos, que são os peritécios, e os pontos brancos, que são os esporodóquios. Isso serve para identificar o fungo. Agora vamos mostrar os sintomas do cancro de papel, que tem causado confusão nos produtores para realizar a identificação dos sintomas do cancro europeu. O cancro de papel é causado por Botryosphaera aérea e é caracterizado por este sintoma. O sintoma é superficial, em formato de lança ou seta. Não ocorre o anelamento, como no caso do cancro europeu. Além disso, não existe o inchaço nas pontas do sintoma e, se nós tentarmos descascar, não solta, igual no caso do cancro europeu que solta o tecido todo afetado. Por isso que chama cancro de papel, só solta a superfície, não solta a casca toda, como no caso do cancro europeu. De um modo geral, o cancro europeu das pomáceas é muito mais agressivo do que o cancro de papel. E a nossa recomendação é que seja feito o arranquio dessas plantas doentes e a queimada logo em seguida. Se o produtor estiver com dúvida, pode nos trazer o material aqui na Estação Experimental de São Joaquim,
que nós iremos fazer a diagnose e dar o resultado de forma imediata ou em poucos dias. No próximo bloco, plantas alimentícias não convencionais. Epagre desenvolve pesquisa e treinamento para popularizar as chamadas punks. É a biodiversidade e os novos negócios ganhando espaço no campo. Tem também o sucesso das uvas Pivi, variedade resistente a doenças. Fiquem com a gente, já voltamos. Se depender da Epagre, o termo punks será em breve bastante conhecido pelas pessoas. O significado é plantas alimentícias não convencionais. São espécies que não fazem parte da nossa rotina alimentar, mas se mostram uma excelente fonte de nutrientes. Conheça agora um pouco do trabalho da Epagre com as punks. Diversificar o consumo de plantas, proporcionando uma alimentação variada e que forneça todos os nutrientes que nosso organismo precisa. Foi com essa ideia que nasceu o trabalho da Epagre com as chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais. São espécies que poderíamos consumir altamente saudáveis, mas que não fazem parte do nosso cotidiano. A gente está trabalhando desde 2016 aqui com as punks, trabalhando principalmente com o cultivo e com o consumo, porque são plantas que a gente pode também chamar de plantas tradicionais. Elas já existiam na nossa alimentação. Se a gente pega livros de receitas mais antigos, como aquele da Dona Benta, que é um clássico, a gente vê receitas ali com caruru, com beldroega, o que indica que isso já existia, esse consumo, e isso foi se perdendo ao longo dos anos. Então a gente está resgatando esse uso. É interessante porque tem plantas aqui de Florianópolis, como a taioba, que foi perdendo o uso e agora está voltando para o uso também. E todas elas têm um potencial nutricional assim muito legal, sabe? Com nutrientes, com compostos bioativos, com fitoquímicos que na diversidade da alimentação promove muita saúde. Em Florianópolis, uma unidade de referência técnica para o cultivo de punks foi implantada em 2016 numa área de 3.000 metros quadrados. Fica no centro de treinamento da Epagre e atualmente conta com mais de 50 espécies. Então, aqui nós temos uma coleção de plantas punks. Essas punks foram coletadas em diversos locais e aqui a gente estuda o comportamento delas. Então, antes de a gente difundir, a gente testa e observa com mais intimidade o que acontece ao longo do tempo de vida dessa planta. Citaria como importantes aqui o almeirão roxo, a beldroega, a aroeira, a erva baleeira, vários tipos de raízes, como a taioba, caradoar, que são outro tipo de estrutura que pode ser plantada em cercas, em caramanchões e aproveitar espaços aéreos. Então a gente procura ter diversos estratos de exploração. Muitas vezes as punks são confundidas com ervas daninhas ou até mesmo com aquele mato que cresce espontaneamente nos quintais. Por isso a importância de saber como reconhecer essas plantas não convencionais, como cultivá-las e de que forma consumir com total segurança. A ideia principal é diversificar tanto a produção quanto o consumo de alimentos, né? Nossa produção ela não é tão diversa e nem o consumo de alimentos o brasileiro costuma comer cerca de 20 alimentos diferentes e a gente tem milhares de alimentos, então o foco é esse. E aí para isso a gente realiza várias atividades nas comunidades. E dessas atividades surgiu a cartilha, né, o boletim didático sobre plantas alimentícias não convencionais, que foi publicado em 2017, com dicas de o que são, para que serve, como identificar, como consumir. Né? A ideia é essa, trabalhar a identificação, cultivo e o uso das plantas alimentícias não convencionais. E aí aqui no Centro de Treinamento da Epagre a gente também realiza oficinas abertas ao público, que acontecem todos os meses.
para trocas de informações, para pessoas que vêm aqui aprender um pouco mais ou trocar conhecimento com a gente. Em alguns casos, essas espécies são tão ou mais nutritivas que plantas convencionais, inclusive com algumas vantagens no cultivo, como melhor adaptação climática, resistência a pragas e doenças, baixa necessidade hídrica e baixa exigência de solo. Pensando em produção comercial, tudo isso significa menos custo. Por isso a Epagre aposta nas punks também como alternativa de renda aos agricultores. O objetivo é que boa parte dessas plantas possam ser produzidas por agricultores profissionais. Elas não só são para o consumo doméstico, mas podem entrar num circuito comercial. Elas estão muitas vezes já nas lavouras dos produtores. Basta que se saiba que elas são úteis e possam ser aproveitadas de uma maneira que chegue à mesa de quem precisa consumir e não tem terra para produzir. É época de safras de uva, cultura tão importante no nosso estado. Esse ano, os resultados são ainda melhores. Mesmo com redução de 2% na área plantada, vamos ter aumento de cerca de 14% na produtividade. Um dos projetos que ajudam a puxar esse aumento ocorre na Estação Experimental da Epagre, em Videira. São uvas resistentes às principais doenças da videira. Variedades de uva resistentes às principais doenças da videira. Os produtores catarinenses já podem contar com essa novidade. São as uvas denominadas PIV, que prometem revolucionar o mercado da vitivinicultura no Brasil, especialmente na área da produção de vinhos finos. Aqui no campo, os resultados surpreendem. O termo PIV é um termo alemão. André Luiz de Souza é pesquisador na Estação Experimental de Videira. Ele é um dos responsáveis por esse projeto inovador de pesquisa, que tem a Universidade Federal de Santa Catarina como parceira e apoio de institutos da Itália e da Alemanha. Então, o grande diferencial dessas variedades é que elas apresentam características boas enologicamente e também de resistência a doenças. É resultado de um melhoramento genético? Exatamente, resultado do melhoramento genético europeu, principalmente alemão. Nós introduzimos essas variedades e também já estamos produzindo as variedades catarinenses, nesses mesmo grupo de variedades PIV. Aqui no nosso experimento nós temos 31 variedades já plantadas, na qual a maioria delas já feito vinificação, com perspectiva de introduzir mais 10 a 15 materiais no ano 2019. E por que essas variedades foram trazidas desses países e são importantes para Santa Catarina? Porque para produzir hoje vinho fino, vinho de variedades viníferas, nós temos grande dificuldade porque elas precisam de uma condição de clima mais seco. Então o nosso clima faz com que a gente não tenha condições, na maioria das regiões, de produzir o tipo de variedade vinífera. Então essas variedades sim nos permitem produzir uma variedade vinífera com alta qualidade. E elas são resistentes a que tipo de doenças? Essas variedades elas foram produzidas para ser resistentes ao míldio e ao oídio. São as duas principais doenças da videira. No nosso caso, o míldio é a principal doença em Santa Catarina e no Brasil. Se no final do projeto a gente puder indicar 2 ou 3 ou 5 variedades realmente com alta qualidade, com alta resistência, a gente considera que o trabalho foi um trabalho de sucesso. As novas variedades vêm sendo testadas em 5 regiões de Santa Catarina com diferentes altitudes: Água Doce, São Joaquim, Curitibanos, Videira e Uruçanga. Esse aqui é um exemplo típico de uma variedade bem adaptada às nossas condições. O nome dela é Aromera, uma variedade italiana, que dá bons vinhos, e o que a gente avalia no primeiro momento? Nos interessa resistência a doenças, então a gente pode ver folhas verdes, vendo que a planta está conseguindo resistir ao míldio. Além disso, a gente vê quantidade de cachos, então não interessa uma variedade que produza pouco, então a gente pode ver que ela dá uma quantidade de cachos adequadas, um cacho solto, um cacho também que vai ter uma quantidade muito menor de podridões, a gente vê a fertilidade, quantos cachos dão por ramo. Então a gente tem uma quantidade imensa de avaliações e obviamente no final de tudo a gente faz o vinho e o vinho também tem que ter qualidade.
Aqui um exemplo de uma variedade tinta, chama Prior. Ela, na verdade, ela é uma variedade introduzida da Alemanha também, e ela é filha de Pinot Noir. Então é uma variedade conhecida e aí foi cruzada com outras variedades para ter uma variedade resistente. Também os vinhos têm se destacado, e vocês podem ver também a produção adequada e a gente não tem podridões, né, nos cachos, mostrando que essa variedade também pode ser uma opção para quem procure, né, produzir e vender vinhos de variedades tintas. Aqui nós temos um destaque do projeto, que é a variedade Calardes Blanc. Vocês podem ver, né, a alta produtividade dessa uva. E além disso, a gente vê cachos com uma característica bastante interessante. Nós temos aqui, por exemplo, um cacho grande, um cacho pesado, bagas pequenas, e o vinho dessa variedade chama atenção. E além disso, a questão da produtividade, da resistência a doenças. Então a Calardes Blanc é uma das nossas variedades que se destacaram nesse começo de projeto e provavelmente vai ser uma das principais variedades plantadas desse grupo de variedades, assim que os produtores, né, se interessarem e puderem, né, utilizar desse estudo aí do grupo da EPAG da UFSC. A seguir, produção orgânica em alta no sul catarinense. A região é a maior produtora do estado. Vamos mostrar um exemplo de quem produz e como esses alimentos fazem sucesso na merenda escolar. Em instantes, aqui no SC Agricultura. A região sul já se consolidou como um dos maiores polos de produção orgânica de Santa Catarina. Graças ao trabalho de muitos agricultores familiares, o estado é hoje o quarto maior produtor de orgânicos do Brasil. E olha, são muitos exemplos em todas as áreas de produção. Nossa reportagem vem do município de Içara. Vamos conhecer o trabalho de um dos pioneiros no cultivo orgânico em Santa Catarina. Acompanhe. No primeiro curso eu acreditei e é possível produzir no sistema orgânico qualquer tipo de cultura, basta ter vontade e paciência. Essas virtudes nunca faltaram ao agricultor Pedro Alcino Budni, do município de Içara, no sul catarinense. 20 anos atrás, ele decidiu tomar um novo rumo para a vida da família. Abandonou a produção de fumo e decidiu recuperar a terra e ali produzir somente alimentos orgânicos. Na verdade, eu nunca gostei de trabalhar com produção com agroquímico, né, com veneno. Aí já trabalhava com fumo há algum tempo, fumo, milho e feijão, mas sempre com veneno. Nunca gostei, aí digo, vou achar uma saída. Aí procurei o escritório da EPAGRE, fiz um curso em Canoinhas e dali para frente acreditei no que aprendi e botei em prática na propriedade e só deu tudo certo até agora. E como deu certo? A produção é um capricho. A área total da propriedade é de 8,6 hectares. 4 hectares são destinados ao plantio de vários tipos de hortaliças orgânicas. E para transformar uma propriedade em orgânica, o que é preciso, Pedro? Primeiramente, se você trabalha no sistema de produtos químicos, você tem que passar por um processo de transformação. Uns 2 anos você leva para começar a ter a terra com a melhor qualidade para ela produzir no sistema orgânico. Aí eu fui indo, botando compostagem, deixando descansar, pousio, adubação verde, eu usei muito a mucuna, bastante palhada, faço rotação de cultura. Um dos produtos que chama a atenção pela qualidade e sabor é o morango. Olha só o tamanho dos frutos e pode ser consumido com toda a segurança, já que é isento de contaminações por produtos químicos. A família Budni cultiva 60 mil pés de morango, das variedades Caminho Real e Sandrés. As mudas vieram da Argentina. Nesta safra, que está só na metade, a família do seu Alcino já colheu 15 toneladas de morango orgânico, um produto de alto padrão,
alta qualidade, que abastece os mercados regionais e chega também na alimentação das crianças da rede municipal de ensino. O município de Sara dedica um cuidado especial com a qualidade da alimentação de suas crianças em fase escolar. A merenda é considerada uma das melhores do Brasil. Isso porque os alimentos orgânicos passaram a ser prioridade no cardápio das escolas da rede municipal. Mais de 80% dos produtos utilizados são orgânicos, vindos da agricultura familiar. A gente preza pela alimentação orgânica, oriunda da agricultura familiar do município, que é uma alimentação mais rica em nutrientes, né? Livre de contaminantes, então que está trazendo mais saúde para as crianças. Com mais saúde eles vão ter maior conhecimento, vão conseguir aprender melhor, vão render mais. Morango, mel, legumes e hortaliças de cultivos orgânicos são servidos diariamente na merenda escolar. O prato é diversificado, colorido e saboreado com prazer. No final, vem a sobremesa para a alegria da criançada. A gente sabe que para o processo de ensino-aprendizagem, a gente sabe que é muito importante ter alimentação, uma boa alimentação para as crianças, e principalmente alimentação saudável e alimentação orgânica. Na nossa região, eles já usam muito essa alimentação em casa e completam com alimentação na escola também. Esse trabalho ele acontece desde 2010 aqui em Sara. E eu diria assim que o grande segredo dele é as parcerias. Então nós trabalhamos de forma integrada, tanto a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, EPAGRE, Cooperativa dos Agricultores Familiares. Então todo mundo está no mesmo objetivo. E eu sempre digo que os dois lados ganham. Ganha o produtor, né? Hoje são 42 produtores que estão entregando na alimentação escolar, e ganha as crianças que recebem esse alimento de qualidade, né? Esse alimento orgânico. Na merenda escolar, nas feiras, cooperativas ou em supermercados, os agricultores vendem com facilidade a produção. A região sul já é referência na agricultura livre de produtos químicos. Um ponto fundamental para a conquista de mercados é a certificação orgânica. No sistema de certificação pela via participativa, a gente utiliza aqui a rede Ecovida. Então a gente se divide em grupos, em núcleos, onde isso vem crescendo aqui. Todo ano a gente certifica alguns agricultores, vem crescendo nesse sistema. Onde então os agricultores eles se visitam como se fosse uma forma de fiscalizar ou vistoriar um ou outro. Então esse sistema ele é baseado na confiança e na participação. A mola propulsora desse crescimento da produção agroecológica, orgânica, se deve principalmente à demanda do consumidor, à conscientização do consumidor, do cidadão, da dona de casa, não só em Santa Catarina, mas no mundo inteiro. Hoje, no mundo inteiro, as pesquisas de opinião mostram que 90% da população prefere os produtos orgânicos. Essa iniciativa de inclusão de orgânicos na merenda escolar já rendeu ao município de Sara várias premiações em nível nacional. Uma parceria entre Prefeitura, EPAGRE e agricultores que promove renda, saúde e responsabilidade ambiental. Sem dúvida, um belo exemplo. E o programa de hoje fica por aqui. Para rever essas e outras reportagens, acesse youtube.com/epagtv. Existe também a página oficial da EPAGRE no Facebook, Instagram e no Twitter. Até o próximo encontro. Tchau!